Sensei, se você colocar o seu fone, a espuminha na altura do teu nariz, ele não pega o vento do fado. Fica melhor? Sobe ele aí. Faz tempo que eu não uso esse headset, cara. Põe ele na altura do nariz, assim, ó, pra cima da tua boca. Aí. Agora dá pra dar uma coçadinha no nariz, né? Dá pra até beber uma cerveja agora, ó. Que daqui a gente para baixo, nem beber uma cerveja tu conseguia, caralho. Não, vai beber pela esponja, diretamente, né? Enche a esponja e depois chupa ela. Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama. Estou aqui com o parceiro do crime, professor Gilmar Esteves. Fala, galera. E hoje eu trouxe uma presença astronômica. Este é um convidado que ele já tá para fazer essa gravação há uns 5 anos, praticamente. Pra mais. Eu tô com Covid e eu falei, nem que eu faça isso entubado no hospital, eu vou fazer essa gravação. Que é o nosso querido professor Flávio Pires. Professor, dá um alô aí pro pessoal. Alô, salve, salve, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Eu acho que faz mais de 5 anos, viu, Yuri? Faz mais. Faz tempo. Não vamos entrar em detalhes, né? O cara é da agenda cheia mesmo. Só acho que o cara do astronômico é o mesmo que toma asteroide, né? Só pra deixar claro. Estamos falando da mesma pessoa, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que muitos ouvintes já pediram, que é pra gente falar sobre fadiga. Então é uma conversa que a gente vai entrar na fisiologia, a gente vai até dar uma filosofada aqui, porque tem muita coisa interessante. Sim. Eu coloquei aqui o título desse episódio, né? Por que nós cansamos? Que é até uma pergunta muito ousada, mas a gente vai discutir e tentar conversar sobre os mecanismos que estão por trás da danada da fadiga. Antes de começar o programa, vamos deixar aqui alguns recadinhos. E Sensei Gilmar Esteves, eu vou trazer aqui pra vocês nosso apoiador. A Centauro tá apoiando toda essa temporada do 4 de 15. E nós vamos comentar um pouquinho sobre as atividades que estão acontecendo lá no Parque Vila Lobos, Sensei. Bora. Em todo último final de semana do mês, você vai ter a oportunidade de fazer aula de fit dance, de zumba, de yoga, teste de velocidade de corrida, desafios de corrida lá nos circuitos de caminhada do parque. Também, se você aparecer por lá, pode ser que esteja rolando slackline, até pra você aprender. Esse é difícil, hein, mano? Fute-mesa eu acho muito legal. Esse é legal. Tênis de mesa, beach vôlei, beach tênis e futevôlei. E se você olhou isso e falou assim, caramba, quanta coisa diferente, e é justamente isso que eles querem. Eles querem que vocês vão lá e experimentem essas atividades diferentes. Então vai lá, experimenta, vê o que você gosta. Quem sabe você não descobre uma paixão nova aí, um passatempo novo, um hobby novo pra você poder se exercitar e estar sempre em movimento. Isso aí, faz um tour lá pela arena. E todas as atividades são gratuitas. O objetivo é você ir lá, se mexer, se divertir, dar risada, levar sua família e brincar. Eu já tô inscrito no Zumba. Boa, e eu vou desafiar o Sensei no fute-mesa quando a gente for pra lá, Sensei. Aí eu quero ver. Topa? Bora. Então, Parque Vila Lobos, todo último final de semana do mês. E manda muito amor pra Centauro, porque mobilizar pessoas impulsiona o esporte e transforma vidas. Gente, mais 2 últimos pedidos aqui. Tem uma pesquisa que a gente soltou para saber o que vocês estão achando das nossas parcerias. E tem mais algumas outras perguntinhas sobre o nosso conteúdo. Essas pesquisas são muito importantes que vocês respondam. Eu acho que é uma das formas também de vocês ajudarem muito aí a produção de conteúdo do 4 de 15, porque a gente sabe o que você está gostando e o que você não está gostando. Então tem um espacinho até para você deixar comentário, sugestão. Muitas mudanças que a gente faz, eu sempre falo isso, são baseadas nas opiniões de vocês. Então muita gente fala assim, o programa tá melhorando, tá ficando mais legal, graças às opiniões que vocês mandam, senão a gente estaria andando no escuro aqui. E outra coisa que eu quero pedir para vocês também, quem ouve a gente pelo Spotify, dá lá umas estreladas na gente. Pode ser 5 estrelas, não vou ficar bravo não. Mas quem ouve a gente pelo Spotify e não fez isso ainda, faça isso agora. Então agora. Pausa esse programa, vai lá no link dessa postagem desse podcast, ou lá no nosso Instagram, no link da bio, clica, responde a pesquisa bonitinho lá, depois você vai no Spotify, quem tá ouvindo pelo Spotify,
dá uma estrelinha e aí dá pausa e volta a ouvir o programa. Você não vai gastar 2 minutos para fazer isso e você vai ajudar a gente muito. Beleza? Então agora tá na hora, né? Vamos pro programa. Bora. Então, nosso convidado, Flávio Pires, ele é professor livre-docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, concluiu o doutorado direto pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo em 2010, com período sanduíche na Research Unit for Exercise Science and Sports Medicine na University of Cape Town, e em 2009, sob supervisão do Timothy Noakes, concluiu pós-doutorado também na Escola de Educação Física da USP, em 2012, com estágio na Research Unit for Exercise Science and Sports Medicine da University of Cape Town, também em 2011. Mantém colaborações com pesquisadores da Inglaterra, como Alan Sinclair Gibson, Florentina Etinga. Ele é líder do grupo de estudos em psicofisiologia do exercício, e seus projetos têm investigado como respostas cerebrais e psicológicas afetam o desempenho físico na presença de dor, efeito placebo e suplementação. Então tem muita coisa legal aqui pra gente falar. Mas antes, professor Flávio, quero saber como que foi a briga na tua família quando você escolheu fazer educação física? Rapaz, bom, primeiro, boa noite de novo, né? Oficialmente agora, de forma mais educada, né? Mais acadêmica. Afinal de contas, o clima é leve, mas, né, vamos manter as diretrizes, a formalidade acadêmica, que é sempre salutar, né? Obrigado pelo convite, viu? Eu já tava ficando bravo, né? Que vocês não me convidavam mais, convidavam... Acho que vocês convidaram uma vez, assim, aí não deu certo, aí eu falei assim, pô, os caras se arrependeram, nunca mais convidaram, né? E eu vi o podcast explodindo, né? Foi o primeiro do Brasil, né? E eu aprendi o que significa podcast com vocês, né? Acompanhando vocês. Boa. Os caras ficaram chateados com alguma coisa aí. Se arrependeram e tal. Não vão convidar mais. O Gilmar mandou o convite e falou assim, pô, professor, você poderia falar pra gente? Falei assim, pô, eu tava já achando que vocês não iam mais entrar em contato, né? Acho que deu tempo de apagar qualquer coisa errada que eu tenha feito, né? Afinal de contas faz tempo, né? Que é isso? Atendi prontamente. Boa. Então, obrigado pelo convite. É sempre muito bacana, assim, quando aparecem essas iniciativas, né? Uhum. E principalmente para falar de uma coisa que a gente gosta de paixão, que tem a ver pela escolha da área também da sua pergunta, né? Uhum. Pô, será que alguém na minha casa ficou chateado com a escolha? Cara, na verdade não, porque a minha opção a estudar educação física era trabalhar entregando pão, cara. Então, naturalmente, os meus pais gostaram que eu tenha escolhido qualquer coisa a estudar em nível, né, de ensino superior. Uhum. Meus pais sempre respeitaram as decisões individuais dos filhos, né? Mas a escolha pela educação física foi no segundo momento. No primeiro momento, eu prestei esporte, prestei direito e psicologia. Direito? Caramba. Oxe. Passei direito, passei em psicologia, fiquei na dúvida do que fazer, aí talvez por falta de orientação e tal, eu achei que vem aquela noção popular, né? Que direito tem mais área de atuação, então faz direito e tal. Uhum. E, na verdade, não deveria ser isso só e devesse orientar a sua escolha profissional, né? Acho que o ponto central é escolher aquilo que você tem paixão de fazer. Sim. Aquilo que você gosta de fazer. Porque se você gostar do que faz, se você tiver paixão por aquilo que você estuda, você vai ser bom. Boa. É óbvio que um professor de educação física bom, ele tem menos oportunidade e reconhecimento na área de trabalho do que um médico bom. Mas, obviamente, se você for um bom professor de educação física, você vai se destacar na sua área, né? Uhum. E aí minha escolha pela educação física foi por uma tentativa frustrada de fazer direito. Eu acho que hoje eu conseguiria fazer, porque envolve muita filosofia, tal, esse negócio de estudar comportamento, né? Ah, tá. Uhum. E naturalmente na educação física depois, você falou que o tema da conversa de hoje é audacioso, o que a gente se cansa, né, fadiga. Uhum. Olha o nome do meu grupo de pesquisa. Grupo de pesquisa e estudos em psicofisiologia. Mais audacioso que isso
Enfim, e aí não me adaptei muito bem ao direito, parei de estudar e nesse meio tempo eu já trabalhava, né, nos negócios familiares e eu comecei a trabalhar em academia. Na época, não precisa ficar entrando em detalhes quando foi, mas isso foi na década de 90, tá? Nossa. Era uma época que a profissão não era regulamentada. Então eu tinha feito 2 cursos de musculação na Federação Paulista de Musculação. Fiz o primeiro curso, porque eu fazia musculação e tal, gostava. Fui lá, paguei um curso e fui sorteado para um curso de nutrição naquele curso lá. Eram 2 contemplados, eu fui um. Aí eu fiz 2 cursos em seguida. Naquela época, como a profissão não era regulamentada, assim, era fácil arrumar emprego, assim, você não precisava ter grandes comprovações, né? Comprovação de estudo. Então, o curso ali já me dava alguma possibilidade de trabalhar na área. Eu comecei a trabalhar na área, antes da área ser reconhecida, antes de 98. Isso você estudando direito ainda? Eu tinha parado direito. Já tinha parado. Já tinha parado. Tinha desencantado, E aí eu falei assim, não dá pra parar de estudar e só ficar em casa, né? Com os pés pro ar, né? Vou trabalhar. Já trabalhava também nos negócios familiares e falei assim, vou complementar a renda, vou trabalhar em academia. E aí eu gostava de academia e tal, fiz o curso, consegui um emprego na academia. Aí eu comecei a trabalhar na academia e aí que me despertou, falei assim, já que eu tô trabalhando na academia e gosto, né, da área de exercício, esporte, nada mais justo, nada mais adequado do que fazer uma graduação em educação física. Uhum. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu decidi fazer educação física. Muito mais por uma vocação pessoal. Os meus pais não falaram nada, né, de que estava certo ou errado, porque a base de comparação era bem diferente, né? E foi assim que eu comecei na área. Legal, boa. E Flávio, como que foi aí na faculdade, mas como que foi o processo onde você começou a vislumbrar a carreira acadêmica, fazer pesquisa? Você fez iniciação científica? Quem que te puxou para essa área aí dentro do curso de educação física? Então, isso também foi uma história curiosa, assim, né? Eu não fui para a área científica por conta de um incentivo estrutural que exista no ensino superior para isso. Uhum. Eu acabei indo para pesquisa por conta de uma vocação muito pessoal, assim, e até espontânea. Eu trabalhava em academia, comecei a estudar, fiz estágio e tal, comecei a trabalhar em academia grande. E alguns episódios na academia, né, na atuação profissional, me deixaram um pouco desiludido com o futuro da área. O futuro que eu teria na área, na verdade, né? Porque as coisas não eram decididas assim, em termos meritocráticos, né? Ou de conhecimento tal, e tudo mais. Uhum. O conhecimento ficava sempre em segundo plano. Nesse meio tempo, minha irmã mais nova, também é doutora. Eu tenho uma irmã doutora e uma outra irmã mestre, né? Essa irmã mais nova, que é doutora, ela estava fazendo doutorado. E ela já dava aula. E aí, pelo contato, né, com ela, tal, acabou me despertando interesse de ir para a área acadêmica. Então, assim, ela me despertou interesse porque eu achava que era bacana dar aula, tal, e tudo mais. Eu não pensava em pesquisa. Eu pensei eu pensei em fazer mestrado, doutorado, mais para dar aula do que para fazer pesquisa. Tá. O interesse pela pesquisa saiu no meio do caminho. Mas ela me despertou o interesse de ir para a área acadêmica com foco no ensino, né, em lecionar, dar aula, tal, e tudo mais. E ao mesmo tempo eu estava meio que desiludido com a atuação profissional. Então foi meio que uma coisa que puxou a outra, combinou na outra e me fez procurar a área acadêmica, né? Eu procurei tarde. Eu fui procurar no último ano da graduação. Tá. Eu fiz iniciação científica. E é engraçado, porque você estava falando, eu estava lembrando da minha época da graduação. Eu tive 2 professores, um que era mestre e um que era doutor só. Porque era muito difícil você ter professores, né? Com titulação mais alta. Eu entrei na faculdade em 98. Principalmente na rede privada, né? Aí, o pessoal falava assim, se vocês algum dia quiserem ser professores, vocês têm que fazer mestrado e doutorado. Então, parecia que o mestrado e doutorado, pra eu que era estudante, não sabia nada, era um curso que ia te ensinar a ser professor universitário. Tipo... Exatamente. Né, eu tinha essa visão, assim, na faculdade. Pô, tem que fazer mestrado pra poder dar aula, né? Que é também, né? Sim, porque sim. É a função da pós-graduação, é a formação de recurso humano, para atuar em ensino superior, também para atuar com produção de conhecimento, né? As coisas andam juntas, né? É que eu nem pensava que você tinha que fazer uma pesquisa, que você tinha que trabalhar produzindo pesquisa. Achava que você fazia um curso, hoje vamos ensinar como que dá uma aula, pá. Exatamente. Aqui a gente criou essa dicotomia que, na verdade, não deveria haver, né? Porque quando a gente fala em ensino superior,
graduação, a gente está falando num curso, numa formação acadêmica que é baseada em ciência. Sim, sim, sim. Não tem sentido de você ter um curso de graduação, né? Então, quando a gente fala de alguém que vai ensinar em nível superior, via de regra, esse cara tem que ter algum tipo de desenvoltura, de vínculo pesquisa. com pesquisa, exatamente. Boa. Óbvio, é o desejável, né? Porque, como você falou, tudo depende da oferta, né? Naquela época a oferta era baixa. E, Flávio, como que foi aí esse teu... na tua área acadêmica já, como que foi esse teu interesse para pesquisar desempenho, performance, fadiga, que é essa linha de pesquisa que você estuda hoje? Foi meio natural também, talvez pela proximidade. Bem no início, eu não fiz iniciação científica formal, né? Eu acabei fazendo iniciações informais. E acho que uma coisa que é muito natural acontecer na graduação é você se juntar, se aproximar de professores que você tenha mais afinidade, né? E na época eu fiquei em dúvida no começo entre fisiologia, que era uma área que eu gostava, tal, porque era mais esse rocket science, né, de hard science, uma coisa mais experimental, de controle. Mas eu gostei muito também da área pedagógica, né? Mas eu tinha mais vínculo com o professor, que inclusive faleceu em 2019, que era o Fernando Roberto de Oliveira, lá da Federal de Lavras. E foi ele que meio que me orientou nas iniciações informais. Entendi. E aí, por conta do vínculo dele, o caminho foi meio que sendo traçado naturalmente, né? Eu acabei entrando realmente na área de fisiologia, que era uma área que eu gostava mais, né? Também gostava, também tinha vocação. Até pelo histórico e tal, eu tentei ser jogador de futebol, quem não tentou, né? Tentei ser jogador de futebol, já treinava, academia, já mexia com treinamento e tal, então acho que foi meio que natural a minha ida para essa vertente de desempenho, né? Entendi. E aí, por recomendação, por disponibilidade da época, porque o pessoal de hoje não tem noção como era restrito o número de programas de pós-graduação no começo dos anos 2000. Ah, tá. Eu tentei fazer na USP, primeiro porque era do lado da minha casa, eu morava lá na época, hoje eu moro em Mogi das Cruzes. Segundo porque havia pouquíssimos programas de pós-graduação. Hoje se expandiu muito. Ah, sim. Né? Tem diversos programas de pós-graduação. Mas na época eram muito poucos, né? E por questão de afinidade, de proximidade com as pessoas que me apresentaram o laboratório lá na USP de desempenho esportivo, agora chama Laboratório de Determinantes Energéticos do Desempenho Esportivo, eu nem pensei, titubeei em ir para outra área, para ir à área de patologia, de pesquisa básica. Eu fui mais para entender desempenho mais aplicado, né? E foi aí que tudo começou. E, Flávio, a gente deixa esse espacinho aqui para você fazer uma indicação. Eu vi que você colocou aqui naquela pautinha lá que eu te mandei, 2 indicações. Indicação de livro? Você indicou um livro lá e uma cerveja, não foi? Boa. É verdade, eu posso indicar mais, inclusive tem vários livros bacanas. Mas deixa aí alguma coisa pro pessoal ler, que você curte, pode ser qualquer coisa. Então, se é leitura para melhorar a gente como ser humano, tem vários livros. Tem um que eu gostei muito, que eu indiquei aqui, que chama O Andar do Bêbado. Boa. Que é um livro que fala sobre aleatoriedade das coisas da vida, né? Então ele utiliza muito o exemplo do mundo do mercado financeiro, do mundo esportivo, para explicar que tem muito do que acontece, as nossas tomadas de decisão, são baseadas em coisas aleatórias, né? Então esse livro é muito bacana e vai fazer os leitores entenderem o porquê que eu fico falando que o fenômeno Jorge Jesus, 2019 do Flamengo, foi um fenômeno aleatório, porque aquilo não permaneceria durante muito tempo. Tanto que momentos depois, né, meses depois, aconteceu aquilo que a gente chama de regressão à média. É um evento aleatório que é extremo, que pode acontecer em qualquer, né, contexto, com todo mundo. A tendência numa próxima vez é aquela resposta, aquele desempenho, aquele investimento retornar à média. Então, retornar ao padrão que é a média, né, de onde todo mundo se situa. Então esse livro é muito bacana. Tem os livros também do Yuval Harari, principalmente Sapiens, que eu li os 3, né? Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. O primeiro Sapiens é bem legal, muito bacana. Esse tá na minha lista.
Eu vou deixar todos os links aí pro pessoal dar uma olhada. E a cerveja? Eu fiquei curioso da cerveja, pô. Ah, esse indicar uma cerveja, né? Bom, cerveja boa tem várias. Tem uma que eu gosto muito, que é uma inglesa, da marca Fuller's, que é uma chamada Golden Pride. Olha aí, ó. Ela machuca um pouco o bolso, ela é cara. Ainda mais agora com a taxação de bebida que aumentar nos últimos anos, né? Mas ela é uma delícia. Tem uma irmã dela, no estilo, que ela é uma ale, mas ela é uma ale menos fermentada, não é uma ale estilo belga, né? Que são deliciosas também. Ela é uma ale um pouco mais amarga. Tem uma que é mais acessível, que vai mais ou menos na mesma linha, que é uma da marca Paulaner, Salvator. Vira e mexe, dá pra comprar um pão de açúcar e tal, deve estar uns R$15 uma latinha de meio litro. Essa marca eu já tomei. Muito boa. Boa, Então, isso aí. Dicas. Bom, e antes da gente passar pro próximo bloco pra gente falar de fadiga, eu deixei aqui um quiz, porque eu sei que o senhor Flávio é um cara que gosta muito de filosofia. E eu vou fazer um quiz que vai ser um jogo que o Flávio vai jogar contra o Gilmar, cara. Ai. Que vai ser o seguinte, o jogo. Ô, Flávio, o Yuri não me fala dessas pegadinhas, cara. Ele sempre me bota umas enrascadas. Eu não falo, ninguém sabe. Eu já tava sabendo que ia ter pegadinha. Uma vez ele me botou numa enrascada de pronúncia em inglês como professora de inglês. Pô, me ferrou, cara. Não, mas agora, como o Gilmar, ele é um cara que ele gosta muito de Engenheiros do Havaí, eu vou fazer um jogo que vai ser o seguinte. Eu vou falar uma frase e eu vou dar duas opções. E aí vocês vão ter que escolher se essa frase é de um filósofo ou se ela é uma frase de uma música do Engenheiros do Havaí. Beleza? Pô, o Gilmar tem uma vantagem aí. Acho que ele nunca ouviu Engenheiros do Havaí na vida dele. Não, já ouvi, mas nem lembro. Bom, vamos lá. Primeira frase. Presta atenção aí. A vida é um processo constante de morrer. Quem falou isso? Foi Arthur Schopenhauer ou foi uma música do Engenheiros do Havaí? Responde primeiro. Eu não faço ideia, eu vou no chute também. Eu vou na outra opção, porque vai que eu ganho. Vai no Engenheiros do Vou no Havaí? Engenheiros. Tem que ir pra ganhar, tem que entrar pra ganhar. Esta frase é de Arthur Schopenhauer. Olha aí, ponto para Flávio. Boa. Agora se liga na próxima. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Essa frase é do Friedrich Nietzsche ou do Engenheiros do Havaí? Vai, Gilmar, você responde antes essa. Eu Vai, acho você que essa é primeiro de agora. Engenheiros. E aí, Flávio? Pô, essa é Engenheiros. Eu lembro de um refrãozinho desse aí. É. Pode ser gente também, né? Talvez tenha... Eu lembro de um hitzinho desse É Engenheiros. Tá 2-1. Vão contando aí que eu vou me perder daqui a pouco na pontuação. Próxima. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Quem falou essa frase foi Cora Coralina ou Engenheiros do Havaí? Cara, Vai, Flávio. Eu chuto na Cora. E aí, eu vou no Engenheiros, então. Vamos ver. Então está 3-1 perdi. pro Flávio. Se fosse uma prova do Big Brother de líder, eu tava com chance, hein? O cara manja. A próxima, hein? Se eu soubesse antes o que agora sei, erraria tudo exatamente igual. Quem falou isso foi Mahatma Gandhi ou Engenheiros do Havaí. Vai, Sensei. Caramba, cara. Eu não sei, mas eu vou no Engenheiros de novo. O Gilmar é 100% Engenheiros. Vai de Engenheiros? E aí, Flávio? Não, isso aí é do Gandhi. É do Gandhi? Do Gandhi. Essa aqui é Engenheiros do Havaí. Ponto pro Sensei. Conseguiu fazer um ponto no Flávio, cara. Então tá 3-2, né? Eu tô igual aluno de concurso, cara. Vai tudo na A. Agora Tudo pega lá, essa aí, ó. E o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante e fascinada. Quem falou isso foi Karl Marx ou Engenheiro do Havaí? Vai, Flávio. Bom, é da época do Mar. Pensei que você ia dar uma terceira opção aí da atualidade, essas discussões da atualidade. Não sei quando vai passar o podcast aqui, mas a gente tá dias após um embate aí, um acontecimento de uma declaração, né? Infelizmente, acho que isso vai ficar ainda esse ano, viu, cara? Vai ficar. Né? Desgraça. Fala de novo aí, Gilmar. Eu acho que eu vou no Karl Marx. Karl Marx. Eu acho que eu vou nele também, porque tem... E o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante e fascinada. Tem uma proximidade no de Marx? tempo ali, eu vou. Os dois erraram, hein, Engenheiros do Havaí. Só agora que eu fui no B, me ferrei. Isso aí tá com cara de montagem. É nada, pô. E agora a última. Tá 3-2, né? Isso. 3-2. A chance de Vou empatar empatar isso aí. Tem chance. ou já ganhar direto.
Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Quem falou isso foi Foucault ou Engenheiros do Havaí? Agora, Sensei, vai, Sensei, chance de empatar. Cara, não sei. Sei lá. Vou na B de novo, vou no Foucault. Foucault? Fala de novo, Yuri. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Olha, pode ser Pô, Engenheiros claro, também. Isso é claro que é Engenheiros do Havaí. Pode ser. Foucault, cara! Aê! Caraca, Sensei conseguiu chegar pertinho, hein? Eu acertei, 3x3. Então a gente tem aqui 2 mestres em Engenheiros do Havaí e Filosofia. Nossa. Tá vendo, Sensei? Foi equilibrado. Um empate é bom porque ninguém sai reclamando, né? É verdade. E no dia do inglês lá também, tu empatou lá com a mulher, cara. Tu tá falando, mas tu manda bem nos jogos, cara. Bom, vamos pro próximo bloco. Agora vamos falar do que interessa, que é a dona da fadiga. Bora. Bora Vamos lá. Então, Flávio, vou começar aqui pela primeira pergunta, que é a mais cabeluda de todas. Ó, imagina o seguinte, se uma criança chegasse em você, uma criança e falasse assim, tio Flávio, por que a gente cansa? O que você responderia pra ela? A gente cansa porque a gente fadiga. Por isso que a gente cansa. Não é uma pergunta fácil de responder de forma objetiva. Uhum. A gente cansa porque alguns processos internos neurofisiológicos, mas não só neurofisiológicos, mas também cognitivos, direcionam a gente para uma interpretação emocional daquilo que a gente está fazendo fisicamente, que é a resposta de, opa, estou cansado. Opa, tenho menos condições de continuar essa tarefa física que eu vinha fazendo. A criança faz perguntas embaraçosas a todo momento, né? Essa é uma delas. Eu nunca escutei de uma boca de criança, mas essa é uma delas. Por que a gente cansa? É uma pergunta que tem uma resposta de $1 milhão, se fosse fácil descobrir. E talvez não só uma resposta única, né, Flávio? São várias respostas que se convergem, né? Que convergem para que tenha como resultado final essa percepção, essa resposta emocional do agente se olhar no espelho e falar assim, estou cansado. Não consigo continuar a tarefa que eu estava fazendo. Quando você fala uma resposta emocional, é o que uma resposta emocional? É você... Então vamos lá. Eu costumo falar para os meus alunos que o tamanho da relevância de estudar fadiga e dor é o mesmo da abrangência com qual esse fenômeno se manifesta nas pessoas. Porque assim, todo mundo já teve dor. E quem não teve dor, eventualmente, vai ter um dia. Então é uma coisa tão intuitiva e tão natural de se entender o que é dor, que dispensa muitas definições, né? Fadiga também, né? Tirando algumas raríssimas exceções, fadiga é um fenômeno que todo mundo que é vivo, todo ser que é cognitivo, e a gente está falando da gente, né? O ser inteligente do ponto de vista da evolução, evolutivo, vai sentir fadiga, né? E quando a gente fala fadiga, a gente se habituou a olhar a fadiga por um processo puramente neurofisiológico. Foi aí que a grande parte da literatura explorou os mecanismos de fadiga, mas fadiga não é só a atuação dessa parte neurofisiológica, que a gente poderia dar o nome aqui de dimensão sensorial discriminatória. Por que sensorial discriminatória? Porque a gente está falando basicamente das respostas neurofisiológicas que envolvem toda a aferência, né, muscular, né? A gente está falando de exercício, então a gente está falando todo o sistema de aferência do músculo, né, que carrega essas informações daquilo que a gente chama de mélier interno, né, mélier muscular, em direção ao sistema nervoso central. Então a gente está falando de todos os eventos ali químicos, elétricos, neurofisiológicos no geral. Essa é uma parte mais bem estudada, mas fadiga não é só isso. Existe uma parte que a gente poderia denominar aqui de domínio psicológico no geral, que poderia se ramificar em 2 outros domínios. Um é aquele que a gente chama de domínio afetivo motivacional,
Significa, uma vez que eu tenho uma parte neurofisiológica informando aqui qual que é a condição do meu músculo periférico, do meu ambiente interno durante o exercício, o que essas informações sensoriais desencadeiam de respostas emocionais? Veja, quando a gente fala de resposta emocional é meio que a maneira pela qual a gente consegue codificar um estímulo interno, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um estímulo doloroso, nociceptivo, qual que é a maneira que a gente consegue, de alguma maneira, traduzir esse estímulo neurofisiológico? Desencadeando emoção, né? Que tipo de emoção? Bom, se eu estou sentindo dor, provavelmente eu vou ter alguma alteração de respostas de motivação, respostas de prazer e desprazer. É totalmente desprazeroso sentir dor, né? Assim como é desprazeroso sentir fadiga. Então, quando as informações sensoriais discriminatórias, que é todo esse aparato neurofisiológico, informa ao nosso grande gerenciador, que é o sistema nervoso central, que as condições no músculo não estão favoráveis, isso, consequentemente, é interpretado por nós, né, seres conscientes, como uma resposta emocional, que a gente dá o nome de dimensão afetiva motivacional, que tem a ver, por exemplo, com a motivação que a gente tem de continuar o exercício, mesmo na presença de fadiga física, digamos assim, né, fadiga lá no músculo. Tem a ver, por exemplo, com a relação que a gente estabelece de prazer e desprazer em continuar o exercício mesmo sentindo fadiga. Entendi. Então essa seria um domínio que a gente poderia chamar de psicológico, né, de mental, mas não é o único. Tem um outro domínio que diz respeito ao que a gente faz com essas emoções. O músculo está em acidose, uma depressão grande de substrato, uma acidose grande ali no músculo, o exercício é muito intenso, então tem uma pressão ali intramuscular grande, essas informações neurofisiológicas são carregadas para o sistema nervoso central e me desencadeiam uma resposta aversiva do ponto de vista emocional. O meu prazer começa a negativar, começa a ter desprazer em continuar fazendo aquele exercício. Eu começo a perder a motivação. Tá bom, mas qual que é a tomada de decisão? É eu brigar contra essa condição entendi. De baixo prazer, de motivação negativando, ou é eu me render a isso? Eu sou resiliente e brigo com essa sensação desconfortável, ou eu me rendo? E a gente está falando de um outro domínio. É um domínio que a gente chama de cognitivo avaliativo, que tem a ver com a tomada de decisão. Uma vez que a condição neurofisiológica não está adequada, e eu tenho uma resposta emocional desencadeada, né, secundariamente, por essa resposta neurofisiológica não adequada, o que eu faço? Continuo o exercício? Eu continuo a sentir essa sensação de fadiga desprazerosa? Ou eu interrompo o exercício? É tipo assim, Flávio, o cara tá assim, recebendo todo esse feedback, acidose muscular, desprazer, só que tem um Rottweiler correndo atrás dele, né? Exato. Cara, eu vou correr. Tem uma motivação gigante aí, né? Exato. De alguma maneira você manipulou um desses domínios, que é um domínio mental, que é o domínio afetivo motivacional. Razões óbvias ali, né, para o indivíduo, digamos, esquecer aquela sensação de fadiga que estava gerando essa emoção negativa e fazer o máximo que ele puder fisicamente. Se eu estivesse correndo na praia e sentindo os mesmos feedbacks periféricos, só que não tivesse um Rottweiler atrás de mim, podia ser que eu parasse aquela hora. Falar, putz, não vou parar, né? Exatamente. E aí entra a tomada de decisão, que entra, na verdade, uma avaliação de custo-benefício de você se manter naquela tarefa que te causa desconforto. Né? Um exemplo aqui, vamos traçar um exemplo. Vamos pegar um atleta de elite, um corredor de elite, né? Pegar uma modalidade que gera muito desconforto, por exemplo, modalidades de endurance, né? Vamos pegar essa modalidade e pegar dois sujeitos totalmente diferentes, em termos de nível de aptidão. Um cara de elite, treinado, e um cara destreinado. Vamos botar ele para fazer esse exercício de endurance, as suas intensidades relativas, ou seja, eles não vão correr na mesma velocidade, eles vão correr na intensidade relativa, cada um a tantos por cento do máximo de cada um. Vamos supor também que essa intensidade relativa de cada um, não é necessariamente isso que acontece, tá? É verdade, mas vamos supor aqui, só para ilustrar o nosso exemplo, esse distúrbio metabólico no milieu interno do músculo seja proporcional também, seja compatível ao que eles estão fazendo. Então, eles estão correndo em intensidades proporcionalmente iguais,
em relação ao máximo de cada um. Esse exercício, né, essa motricidade, esse exercício mecânico está gerando um distúrbio metabólico também comparável entre os dois. E você acha que vai conseguir tolerar mais tempo nessa condição? O indivíduo treinado, o endurance de elite, ou o indivíduo destreinado? Treinado. Né? Treinado. Por quê? Porque esse indivíduo ele desenvolve uma capacidade cognitiva de tolerar o desconforto. De suportar aquele negócio que é totalmente desconfortável durante muito tempo. Né? É óbvio que o treinamento fez isso com ele, né? Tem um efeito de treinamento, obviamente. Agora eu acho que assim, não é só treinamento, existe um lance ali de característica individual que já seleciona lá na base quem vai continuar a treinar, a competir, quem vai fazer outra coisa da vida, né? Mas esse exemplo serve para falar que, ó, a gente está falando, existe um domínio que é neurofisiológico, essencialmente o que a literatura científica traz, esses mecanismos neurofisiológicos, né, que são vários, que podem desencadear a fadiga, mas existem outros dois domínios que são menos estudados, e até porque, como é muito complexo, né, como é que a gente isola isso para estudar isso de forma adequada? São domínios mais mentais. Um é mais mental ligado às emoções, então é um domínio afetivo motivacional, que tem a ver com a relação de motivação, prazer e desprazer que aquela tarefa desencadeia. E o outro é um domínio cognitivo avaliativo, que tem a ver com o custo-benefício de continuar naquele negócio. Confortável. Pô, esse exercício está muito desconfortável. Para mim chega. O outro fala assim, não, eu vou até o meu limite é maior. Tá. Se a gente tivesse que abranger fadiga de uma maneira contemplativa, a gente deveria falar desses 3 domínios, né? Agora, é muito complexo falar desses 3 domínios, mas a gente deveria falar desses 3 domínios porque, por exemplo, tem uma coisa que é clínica, e esse é um outro ponto, né? Todo mundo fala de fadiga e associa isso a desempenho esportivo, né? Mas não é. Fadiga é uma coisa que interfere na capacidade de motricidade que a gente tem para fazer qualquer tarefa física. Pode ser um exercício ligado a um esporte, mas pode ser uma tarefa subir escada, uma tarefa cotidiana, né? A gente está falando de desempenho também, né? E aí tem uma parte clínica muito grande que estuda a fadiga, né? Fadiga porque existe uma implicação grande, porque fadiga pode ser incapacitante. O indivíduo pode ficar incapacitado de fazer coisas do cotidiano, trabalho. Imagine um operador de máquina com fadiga. Como é que fica a segurança de trabalho desse sujeito e das pessoas que estão diretamente associadas? Então tem uma relevância clínica muito grande estudar a fadiga. E tem uma área da parte clínica que estuda um fenômeno muito particular de fadiga, que é a fadiga crônica, né? A gente vai olhar os pacientes portadores de fadiga crônica, é verdade que alguns têm ali alguma alteração funcional, né? A gente vê que o ambiente interno ali, muscular, tem uma alteração ali que causa fadiga. Mas muitas vezes, e é muito frequente, a gente tem portadores de fadiga crônica, nada que interfira na integridade celular desse sujeito. Mas ao mesmo tempo esse indivíduo tem uma alta sensibilidade, a gente chama de sensibilização, a tarefas físicas, a ponto de ele se sentir exausto, se sentir fadigado com pouquíssima coisa. E bom, como é que esse cara se sente fadigado se, do ponto de vista celular, a célula está íntegra? Por que esse indivíduo percebe fadiga com um potencial tão grande, né? Com tarefas simples, por exemplo, subir e descer a escada? O que acontece? A gente não sabe o que acontece, mas a gente sabe que não é... periférico. Isso, não é a parte geradora do sinal. É a parte de processamento desse sinal. E aí a gente está falando dessa parte mais mental, que interpreta os sinais aferentes e decide o que fazer deles. Entendi. Não sei se tem muito a ver com o que você falou, mas você estava falando disso, eu lembrei muito daquela pesquisa, daquela Operação Everest lá de paradoxo de lactato, sabe? Que eles colocam indivíduos para fazer, né, exercício em altitudes simuladas com, né, do Everest, só para o ouvinte se situar. E eles entram em fadiga antes de ter aumento na lactatemia. E fala, pô, né, tipo, tem muito mais para dar perifericamente, mas por que os caras pararam, né? Exato. E uma coisa que você falou, cara, e eu fiquei pensando nisso aqui. Você falou assim,
E eu acho que eu sei como minha filha, ela tem 4 anos. Um dia, se ela perguntar, você vai me ajudar a responder por que a gente cansa. Porque você falou assim, fadiga e dor são coisas paralelas, né? E eu fiquei pensando aqui, fadiga pra mim, ela é limite, né? É uma coisa que eu definiria pra minha filha assim, ó, fadiga é um limite que teu corpo tem. Tu vai chegar até ali. E se você for parar pra ver, dor, eu poderia usar a mesma concepção, né? Dor é um limite também. Eu posso chegar até aqui porque dói, ou, né, eu posso segurar essa faca até tal ponto, né? É importante essa conexão que você está falando. Assim, quando a gente vai para a literatura científica mais, digamos, maciça, você vai ter lá à disposição os trabalhos a respeito de fadiga, muito do ponto de vista daquele primeiro domínio que eu falei, é o sensorial discriminatório, que é fadiga, digamos, física. É a fadiga que acontece no músculo por conta de alteração de acidose metabólica, de depleção do substrato, é a fadiga que acontece por conta da transmissão do sinal, né? Ou seja, do sinal elétrico gerado, né? Que é o sinal que a gente chama de drive motor, que é um sinal elétrico que é gerado na parte do córtex motor, que vai até o músculo, né? Com essa sinalização para contrair o músculo. Quando a gente vê assim, a literatura científica, maciçamente a literatura científica trata dessa fadiga sensorial discriminativa, ou discriminatória para quem preferir. Tem a ver com a parte de neurofisiologia, de bioquímica, o que acontece com o motoneurônio, com a transmissão do sinal, o que acontece do ponto de vista fisiológico ou neuroquímico do cérebro, o que acontece com a parte do músculo, mas não se fala muita coisa desses outros 2 domínios que são mais mentais, que é o afetivo motivacional e o cognitivo avaliativo. Esses domínios, que a gente chama de modelo tridimensional, ele foi incorporado dos modelos da dor, né? Dor é um fenômeno que é, digamos, historicamente mais estudado, até porque, por razões óbvias, né? É mais incapacitante do que fadiga, propriamente dita. E quando a gente vai entender os modelos teóricos a respeito da dor, tem um modelo tridimensional que foi escrito a primeira vez lá na década de 50 por um cara chamado Miyazaki. Ele interpreta a dor com esses 3 domínios, né? O domínio sensorial discriminativo, afetivo motivacional e avaliativo cognitivo, ou cognitivo avaliativo. Só que é possível a gente utilizar esse modelo teórico de interpretação de dor para a gente interpretar a fadiga, né? Porque é um modelo contemplativo do que realmente acontece. Embora a literatura científica trate fadiga do ponto de vista que eu estou chamando aqui de físico, que é a fadiga que acontece no tecido propriamente dito, do corpo, né? Tá. Seja esse tecido do sistema nervoso central, seja, né, do tecido neuronal, seja o tecido muscular, por aí vai, né? Por isso que vem aquela concepção de fadiga central e periférica, tal, e tudo mais, porque é o jeito que a comunidade científica ao longo dos anos desenvolveu para estudar fadiga. Tá. Mas fadiga é uma coisa que deveria ser mais contemplativa do que estudar só a parte, né, física propriamente dita. Eu penso muito, você falando assim, às vezes eu fico tentando encaixar. Eu fui apresentar aquele modelo das 4 causas do Aristóteles, né? Causas formais, causas materiais, formais, eficientes e finais, né? Hoje em dia eu fico pensando muito... Eu tento colocar nessas caixinhas porque ajuda bastante a organizar as ideias, né? E aí quando você fala, né, da parte bioquímica, né, que é a parte mais material, né? E aí se a gente for pegar e expandir para o funcionamento das células, a comunicação entre os tecidos, que a gente pode pegar mais, né, a parte formal, né, das coisas. E uma coisa que eu ia te perguntar, você comentou, né, bastante sobre a fadiga ser fenômeno multifatorial, você pegou aí algumas linhas que explicam a fadiga, e hoje em dia existe uma teoria que unifica tudo, ou ainda as teorias elas são separadas a um ponto que elas se contradizem, sabe? Uma teoria contradiz a outra, ela não pode ser uma não pode complementar a outra. Existem tentativas de integrar, né, fadiga, de um ponto de vista mais geral. Esse modelo tridimensional que eu estou falando é uma tentativa, foi em 2018, de um cara chamado... O Dominic McIlwright está no meio, e o primeiro autor chama Andreas Weghorst. Um cara que, na verdade, incorporou esse modelo teórico de dor para fadiga, né? E faz sentido. Mas é muito difícil estudar isso.
Por quê? Porque a gente está falando de 3 domínios extremamente complexos, com as suas particularidades. E quando a gente fala de pesquisa científica, uma coisa que é primordial a gente fazer é ter controle interno, né, do que a gente está manipulando para garantir que assim, o resultado C é fruto da minha intervenção de A sobre B. Se a gente não consegue estabelecer essa cadeia, a gente fura nossos estudos, né? Fácil assim, simples assim. Então é difícil estudar esse modelo tridimensional. Então é muito mais controlável se utilizar ou se eu enxergar fadiga a partir de um prisma microscópico, de uma visão microscópica. Se isola ou se esquece das outras variáveis que eventualmente podem interferir, e se olha por um cunho assim microscópico, né? Isso tem a ver com a dificuldade de se estudar e talvez também com historicamente como fadiga começou a ser, porque esse negócio uma hora começou, né? O negócio não veio do sempre. Né? A gente tem 2000 e tantos anos depois de Cristo, né? A filosofia científica foi lá, século XVI ali, né? Transição de 15 para 16 e tal. Em algum momento a ciência começou a estudar isso. Quando foi? E por que foi? Começou de maneira meio espontânea, né? Então, por exemplo, você pega os primeiros estudos lá de um cara chamado Anthony Levy, bem no iniciozinho do século passado, 1901, 1902, esses caras estavam preocupados em estudar controle motor. Ele estudava fadiga do ponto de vista de controle motor, ele estudava basicamente alterações do sistema nervoso central, né? Por que a gente perde a capacidade de manter um gesto fino, ou sei lá, segurar uma... produzir movimento. Produzir um movimento com as mãos e tal. O objetivo deles era estudar controle motor, né? Essa linha aí, veio ali de controle motor, foi a linha que acabou dando início e corpo para aquilo que a gente chama de fadiga central, porque eles estavam preocupados centralmente. O que acontece com o sistema nervoso central que perde a capacidade de gerar drive para o músculo, né? O que acontece com o córtex motor? O indivíduo perde a capacidade de voluntariamente segurar, sustentar aquela contração muscular. Isso foi uma demanda particular dessas perguntas de pesquisa dessa área de controle motor. Alguns aninhos depois, veio um cara que estava preocupado em entender como é que o músculo funcionava, né? Que é um cara que foi talvez o grande precursor que a gente entende de fisiologia do exercício. O prêmio Nobel, o Archibald Vivian Hill, lá na década de 20. Ele estava tentando entender como é que o músculo funcionava, por que o músculo perdia a capacidade de contração. E daí derivou todos os outros estudos que são mais ligados àquilo que a gente chama de fadiga periférica. E quando a gente começa a olhar, assim, historicamente, como é que as coisas começaram a se desenvolver, aparentemente, quem estava preocupado com fadiga central tinha suas próprias perguntas de pesquisa, os seus próprios desenhos experimentais, as suas próprias saídas metodológicas para responder as perguntas daquela área de pesquisa. E quem estava estudando fadiga periférica também tinha suas próprias perguntas, seus próprios desenhos experimentais, suas próprias preocupações metodológicas. As coisas vieram evoluindo assim. Eles estavam dando paralelamente, só que cada um no seu caminho, na sua rua, né? Exatamente. Tá. Chegou uma hora que cada um começou a reconhecer que existia realmente, quem estuda fadiga periférica reconhece que, às vezes, a limitação que é central, no sistema nervoso central. E quem trabalha com fadiga central, muitas vezes reconhece que às vezes a limitação está no músculo. Mas as coisas continuaram assim. Por quê? Porque para a gente planejar uma maneira de atuação científica mais organizada, a gente precisava saber lá atrás já como é que eram as coisas, né? Mas como hoje a gente sabe, porque a gente é engenheiro de obra pronta, então a gente olha para trás e a gente já vê o muro pronto, né? Mas alguém estava levantando o muro sem saber onde. Por quê? Porque não se tinha informação nenhuma. Então teve esse muito de geração espontânea, né? Fadiga. O que é fadiga? Bom, fadiga é um monte de coisa. Tem um cara que estuda fadiga periférica, estuda só metabolismo de cálcio, liberação e resgate de cálcio do retículo sarcoplasmático, lá no músculo. Mas tem um cara que trabalha com fadiga central, uns caras lá da Escandinávia, tô falando aqui de Lars Nibo, os seus colegas, né, Sescher, que estudam metabolismo cerebral, estuda a fadiga do ponto de vista cerebral da parte metabólica, né? E as coisas foram avançando assim, né? Uma vez não sei se era um texto do Noakes mesmo, eu não sei, algum artigo ali que ele respondia assim:
Se você perguntar o que é fadiga para um médico, ele vai falar uma coisa. Se você perguntar para um psicólogo, ele vai falar outra coisa, que é, né, uma limitação psicológica. Se você perguntar para um bioquímico, ele vai falar que é depressão de substrato energético, né? E você vai ver que a primeira definição de 3 domínios que eu dei incorpora tudo isso. Uhum. Porque fadiga transita em todos esses níveis. Né? Esses 3 grandes domínios. Ô Flávio, por exemplo, se for pegar exercício que tem características diferentes, um exercício de força pura lá, o cara fazendo um arremesso, um levantamento olímpico, e um maratonista, você reconheceria que existem, dentro dessa visão tridimensional que você falou da fadiga, componentes que são mais influentes em tipos de exercício do que outros? Certamente. A grande complexidade de estudar fadiga é isso, né? Porque primeiro que eu comecei lá falando dos 3 grandes domínios, né? Uhum. Se a gente olhar para cada domínio, existem diversas variáveis, né? Esses 3 domínios, naturalmente, o domínio que é mais conhecido é esse que eu denominei aqui de sensorial discriminatório, né? Uhum. Por quê? Porque tem a ver com toda a produção de conhecimento relacionado à fadiga, ou quase todo, pelo menos a grande maioria da literatura a respeito de fadiga, trata de alterações bioquímicas, alterações eletrofisiológicas, Tá. Que acontecem na parte física do corpo, né? Não na mente, mas na parte física, então no tecido neuronal, no sistema nervoso central, no músculo e por aí vai. Então, essa parte esse domínio se desenvolveu muito mais do que os outros. A ponto de a gente conseguir identificar que existem vários fatores que interferem, né, na capacidade de realização de exercício. Então, tem fatores que são mais centrais. Então, a gente poderia estar falando de temperatura central. Quando eu falo central, estou falando do sistema nervoso central, né? Tá. As regiões, basicamente, espinhais e supra-espinhais. Embora a região espinhal é muito pouco conhecida também, porque é difícil estudar. A região mais supraespinhal, que envolve ali a parte encefálica, né? Córtex tal, e tudo mais. Então, por exemplo, o indivíduo pode perder capacidade de realizar exercício porque ferveu o motor. A temperatura central subiu. Tá. E um outro fator que está associado é a alteração de neurotransmissor. Então, teve uma alteração dopaminérgica ali que tem a ver com a capacidade do córtex motor de gerar sinal para o músculo. Queda de oxigenação cerebral. Então, estou falando aqui de fatores centrais. A gente denomina fadiga central. O que é fadiga central? Quando o córtex motor perde a capacidade de gerar drive para o músculo quando o indivíduo está voluntariamente ao máximo tentando fazer força. Tá. Por alguma razão qualquer, ele não consegue gerar o mesmo drive, né, o mesmo sinal para o músculo. E não tem nada no músculo. Por quê? Porque se eu aplicar um estímulo que a gente chama de interpolado, ou um choque, né? Estímulo sobreposto no músculo, o músculo responde, ele aumenta a força. Ele tem lá a reserva dele lá. Tem. Então, assim, ele não está contraindo mais porque o córtex não está conseguindo gerar sinal para ele contrair, né? Mas tem também diversos fatores no músculo que interferem a capacidade de contração muscular. E a gente está falando de fadiga periférica. E é as alterações que acontecem da junção neuromuscular para dentro. Ou seja, quando o neurônio, o motoneurônio inerva as fibras musculares, daquela junção para dentro, a gente está falando de fadiga periférica. Tá. E aí, quantos fatores tem fadiga periférica? Diversos. Tem metabolismo de cálcio, que pode ser um problema. Tem condução do potencial de ação, né, do sinal elétrico pela membrana do músculo, que pode ser um outro problema. Tem uma falha de acoplamento das proteínas contráteis lá, a gente está falando de miosina, actina, que também pode ser um problema. Pode ser a reserva energética, né, queda de substrato, que também pode ser um problema. A gente tem 2 sítios grandes de fadiga, que é central e periférica, cada um com diversos fatores que podem interferir na capacidade de realizar exercício. E aí, para botar a cereja no bolo, esses fatores, eles podem diferenciar de acordo com o exercício que está em realização. Né? Que foi a sua pergunta. Bom, se eu fizer exercícios diferentes, os mecanismos dentro desse domínio sensorial discriminatório,
esses mecanismos são diferentes? São diferentes. Tá. Então tem uma fadiga que a gente chama de fadiga de baixa frequência e uma fadiga de alta frequência. Aham. Então, baixa frequência, para baixo de 50 Hz. Uma fadiga ligada a exercícios de intensidade mais moderada, que são mais prolongados também. Essa fadiga, ela está muito associada à regulação, né, metabolismo de cálcio, né? Então, liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. O cálcio é necessário para haver contração muscular, porque ele interage ali com as proteínas contráteis, né? Só que ele precisa voltar para o retículo. Ele não pode ficar dando sopa ali Eternamente, né? senão causa tetania, né? O cálcio disponível ali vai ficar causando tetania. Então ele precisa sair e voltar. E tem que ser rápido isso. E tem, assim, diversos fatores que podem interferir na velocidade com que o cálcio sai, na velocidade com que ele é resgatado. Quando você começa a ter problemas no metabolismo de cálcio, você pode ter a incidência de fadiga. E onde ela é mais presente? Fadiga nada é 0 ou 100%, tá? Tudo aparentemente está sempre funcionando para gerar fadiga, só que tem exercícios em que alguns fatores são mais relevantes. E essa fadiga de baixa frequência, para baixo de 50 Hz, entre 30 e 50 Hz, ela está muito associada com uma fadiga decorrente desse metabolismo de cálcio. Tá. Se a gente vai para um exercício mais intenso, de maior frequência de estímulo, né, acima de 50 Hz, 50, 80 Hz, a gente está falando de uma fadiga que acontece muito pelo acúmulo de metabólito. Acaba atrapalhando a condução do sinal pelo músculo, né, porque o sinal precisa percorrer o músculo, descer lá aquilo que a gente chama de túbulos T, né, que é uma invaginaçãozinha é uma maneira de dizer, né, invaginação, porque é sempre porque a gente está falando em nível microscópico, né? A invaginação na membrana celular para liberar o cálcio e para o músculo contrair. Então, essa condução do sinal pode ficar prejudicada pelo acúmulo de metabólito. Tá. Basicamente, potássio, né? Potássio é um agente que está muito envolvido com isso. Com essa fadiga de alta frequência, né? Então, dependendo do exercício que eu faço, o mecanismo de fadiga, indutor de fadiga, vai ser diferente também. Né? Se eu estiver fazendo um exercício de mais longa duração, tal, um exercício mais ligado a atividades de endurance, é mais provável que essa fadiga de baixa frequência ligada ao metabolismo de cálcio seja preponderante. Se eu estiver fazendo exercício de alta intensidade, de alta frequência, né, exercícios de força, pode até ser um exercício de grande massa muscular, né, uma coisa mais corrida de sprint, tal, e tudo mais. O acúmulo de metabólito parece ser mais preponderante. E essa divisão por frequência aí que você está falando é frequência de ativação do drive motor, né? Esses hertz. Exatamente. Quantas vezes? Entendi. Exatamente. Tá. Quantos ciclos por segundo é hertz, né? Quantos ciclos por segundo esse estímulo chega no músculo, né? Então, a frequência de estimulação muscular interfere. Entendi. E cada exercício tem uma frequência de estimulação diferente. Né? Boa. Entendi. Flávio, a gente gosta bastante de estudar fadiga, tanto é que, né, aqui no nosso laboratório a gente também já estudou há alguns anos. Acho que sempre quando entra no novo a gente vem com alguma pauta para discussão de fadiga também. É um tema que atrai bastante aqui a gente. E a gente percebe que nos últimos anos para cá, muitos pesquisadores vêm de fato pesquisando sobre fadiga, né, diferentes modelos para explicar a fadiga. Mas o que você acha que ainda falta de grande novidade, ou que ainda falta para a gente descobrir, né, de algo que seja muito importante, que vai trazer uma relevância muito grande para os estudos sobre fadiga, ou para o conhecimento que a gente tem hoje em dia sobre fadiga? Tem um teor filosófico grande nessa pergunta, né? Agora é a hora de tomar um copo de vinho. Toma um copo de vinho aí. E agora é a hora. Inteiro, então. Um copo inteiro, então. Porque assim, de certa maneira, pela sua pergunta, parte do princípio de a gente já saber qual que é o desfecho, né? Pra gente poder dimensionar agora, bom, o que tá faltando, né? Ah, tá. Porque, bom, ela tá faltando fazer tal coisa, porque eu sei que, assim, o desfecho é esse, né? Como se a gente tivesse que saber, em princípio,
quais são as delimitações epistemológicas desse tema, para falar assim, bom, então tá faltando avançar nessa linha aqui, né? A gente precisaria saber o ponto final, né, para avançar. A gente não sabe a imagem do quebra-cabeça completa para saber qual peça tá faltando, né? Exatamente, pronto, você foi muito mais didático que eu. Boa. Mas o que eu posso falar é que, assim, talvez a nossa capacidade de explicar a fadiga dependa também, não só isso, porque esse negócio de pesquisa não é assim, abandona tudo que se fez, vamos fazer coisa nova. Não, tem espaço para todo mundo. Então, o cara que é da pesquisa básica, fica estudando lá célula in vitro com eletroestimulação, esse cara é importante também, né? O cara que é da pesquisa básica também estuda lá os modelos animais, metabolismo de cálcio, acidose metabólica, esses caras são importantes. O cara que estuda o sistema nervoso central, em modelo animal ou não, ou né, em gente, né, em animal bípede, que somos nós, esse cara é importante também, né? Só que além desses dois caras trabalharem nos seus temas, nos seus sítios de fadiga, periférica e central, respectivamente, talvez uma área que além desses dois a gente precise avançar seria na tentativa de integrar essas duas coisas. Tá. Primeira coisa, tentar integrar o que é periférico, o que é central. Isso eu acho que seria um ponto importantíssimo da gente entender melhor o fenômeno em si. O porquê que, por exemplo, se eu adicionar acidose metabólica, o músculo estava perdendo a capacidade de contração in vitro com eletroestimulação por conta de um aumento de potássio, o músculo recupera a capacidade de contração. O que acontece? Como é que isso funciona quando, ao invés de ser uma célula desconectada do todo, né, in vitro, se essa célula está funcionando com o sistema nervoso central conectado? Então, tentar conectar essa, né, centro e periferia, isso é importantíssimo para a gente tentar avançar. É óbvio que é dificílimo, mas até alguém colocar o primeiro avião no ar, também ninguém achava que era fácil, né? Botar avião no ar. E hoje em dia avião voa, né? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é tentar integrar essa parte física, fisiológica, com a parte psicológica. Aí é um outro salto. Eu falei para vocês lá no começo, né? Você está falando que fadiga é audacioso, e um grupo chamado de psicofisiologia do exercício. Porque é uma coisa que demanda, né, a gente tentar entender, tá bom, uma vez que a gente tem essa condição fisiológica aqui no corpo, no sistema nervoso central, no músculo, como é que esse negócio se relaciona com as nossas emoções? Né? O que a gente faz? Eu me sinto motivado ou desmotivado para continuar esse negócio aqui? Porque nós somos seres emocionais, né? A gente desenvolve essa parte frontal aqui do cérebro, né, da nossa cachola, ela não está aqui à toa, né? Essa parte é a parte que dá a gente a capacidade de racionalizar os nossos instintos emocionais mais primitivos, né? O que a gente faz com isso, nesse contexto de fadiga? Então, tentar conectar isso seria um grande passo. É óbvio que é muito difícil, né? Por quê? Porque é difícil controlar, é difícil criar os próprios desenhos experimentais, porque, assim, então se as perguntas mudam, os desenhos experimentais, a maneira experimental de responder as perguntas também exige uma abordagem própria, né? Então é muito difícil. Então eu diria para você, de forma sintética, que tentar integrar centro e periferia, depois que integrar centro e periferia, integrar isso à parte psicológica, seria, digamos, os passos em que a gente precisa continuar avançando. Construir pontes aí. Exatamente. Boa. Quer fazer a última? É isso aí. Alô, Gilmar Esteves. Esteves, não está mais. Caraca, mano, eu gravo com ele há 9 anos e nunca pensei nessa piada. A cara dele, ele tá entendendo nada que tá acontecendo aqui. É o vinho, Yuri. Cara, eu vou usar essa, cara, pro resto da vida aqui nesse podcast aqui. Ai, que da hora, essa foi boa, cara, essa foi boa. Bom, como o Gilmar esteve com a gente, agora já não tá mais. Eu vou fazer a última pergunta aqui. Ô Flávio, se você for sugerir aqui pro nosso ouvinte, uma pessoa que gostou desse tema de fadiga, quer estudar mais, por onde você falaria pra ele começar a estudar? Assim, algum autor,
Ou algum artigo, algum livro, sei lá. Rapaz, eu dei um resumo aqui integrado de 3 domínios que, assim, isso é quebra-cabeça que você vai montando ao longo dos anos, tá? É tão difícil falar de fadiga que, por exemplo, os cursos de educação física, outros cursos também, pode falar de medicina, pode falar de outros cursos da área da saúde, eles male abordam fadiga. E quando abordam fadiga, falam muito do sentido periférico, né? Falam um pouco de sistema nervoso central, tal. A gente pode falar pela nossa área mesmo, né? De educação física, né? Quando a gente tem fadiga na graduação, quando que é? Basicamente na disciplina de fisiologia. Fala alguma coisa que é mais periférico, tá? Não tem uma... Isso quando fala que é culpa do ácido lático, né? Que aí exatamente. Aí já... uma cereja de merda em cima do bolo. Né? Então, assim, ter um livro... Dada a complexidade do negócio, ter um livro de fadiga fácil não vai ter. Tá. Eu tenho algumas sugestões. Tem um livro de um cara chamado Ângelo Mosso, para quem... Tá. Vamos lá, vamos refazer aqui a sugestão. Vamos partir de um nível mais básico. Se você está afim de entender melhor de fadiga e está começando, é um aluno de graduação, quer se inteirar no assunto, tem um artigo meu de 2018 chamado Modelos Tradicionais de Fadiga. Modelos tradicionais, depois eu mando a referência aqui. Eu tenho aqui, eu coloco. Isso, nesse artigo ali a gente descreve bem essa dicotomia de fadiga central e fadiga periférica. Então a gente fala lá de fadiga de alta e baixa frequência, que são as partes da fadiga periférica. A gente também fala dos fatores que interferem na fadiga central. Então a gente apresenta a fadiga como classicamente é entendida. E no final a gente faz uma abordagem tentando integrar fadiga central, fadiga periférica com aspectos psicológicos, tá? Esse é um artigo que tem a versão português e inglês, tal, então seria o primeiro passo ali para aquele que quer avançar. Quem já tem uma leitura mínima de fadiga e quer ler um pouco mais, aí eu sugiro ir para literatura internacional, tá? E a literatura internacional tem algumas revisões muito importantes que quem quer se especializar em fadiga precisa ler. Uma delas é uma revisão de 2001 de um cara chamado Simon Gandivia, um dos caras que mais estuda fadiga no mundo, tá? Eu não vou lembrar o título inteiro, mas eu posso depois passar... Eu vou procurando e vou colocando tudo aqui no link depois. Eu tenho aqui, depois eu mando pra vocês põem aí. Tá bom. Um outro cara que também muito... um cara que tem grande inserção na temática de fadiga, que é o Roger Enoka. Várias revisões também, que também fala de fadiga. Esses caras falam muito de fadiga da parte física que a gente está falando até agora. Tá. Parte física central e periférica. Onde o pessoal que quer avançar ainda mais, e a gente está falando do terceiro nível, da terceira prateleira, que quer avançar mais e entender fadiga nessa perspectiva integrada entre, digamos, corpo e mente, para parafrasear o pessoal da autoajuda, né? Corpo e mente e tal, e tudo mais. Aí precisa ir para a literatura internacional, que é muito específica. Tem esse texto de 2018 do Andreas Weghorst, que na verdade ele utilizou aquele modelo de dor, um cara chamado Melzack, e ele aplicou aquilo para entender sobre fadigabilidade. Ele fala fadiga física e fadiga mental. E tem um livro muito, muito antigo, porque nada nessa vida é tão inédita que ninguém nunca lá atrás, e muito lá atrás, não tenha falado. É um livro que é clássico de fadiga e integra tudo isso, que é um livro de um cara chamado Ângelo Mosso. O livro se chama Fadiga. Dificilmente as pessoas vão achar esse livro por aí. Mas, se quiser, eu mando a versão em PDF. Esse cara lá no começo do século passado, ele já falava de fadiga, integrando essas diferentes dimensões. É óbvio que ele não tratava isso com nome, dimensão, afetivo, motivacional, nem nada disso, mas ele já integrava a parte da fadiga física com a parte da fadiga mental, né, psicológica, perceptiva. Essa é uma leitura obrigatória para quem... mas aí já está falando do pessoal que já está no terceiro nível, né, de especialização na temática de fadiga. É ler o livro do Mosso. O Mosso, ele foi, né, quando ele era vivo, infelizmente ele já se foi, né, mas Mosso é o nome dele, M-O-S-S-O, Ângelo Mosso, que foi da Universidade de Turim. Essa é a leitura clássica que todo mundo que quer entender sobre fadiga deveria investir. Eu li bastante artigo dele, mas esse livro dele mesmo eu não conhecia.
Eu compartilho. Ele fala de fadiga da parte... Inclusive esse negócio de fadiga mental, ele fala lá atrás. Porque fadiga pra ele, não tem esse negócio de... A fadiga é central, a fadiga é periférica, a fadiga é física. A fadiga é a manifestação daquilo que... Exatamente. É a manifestação consciente. Porque você precisa estar consciente que você está fadigado. Você precisa entender, poxa vida, eu tô fadigado. Você precisa ter aquilo que a gente chama de awareness. Você precisa ter consciência do que está acontecendo. Eu tô fadigado. Sei lá o porquê, mas eu tô fadigado. Então ele falava de fadiga num sentido bastante amplo, incluindo fadiga mental. E hoje é tratado, inclusive, como se fosse uma diferente categoria de fadiga, né? Tem a fadiga física e tem a fadiga mental. Como não é tudo fadiga? O que é fadiga? Tem as definições clássicas de fadiga, né? Que é, por exemplo, você perder a capacidade de manter uma força-alvo, de manter uma produção de trabalho-alvo. Esse é o clássico do fadiga e exercício, né? Exatamente. Talvez seja a definição mais clássica de fadiga. Né? E mais fácil, é a capacidade de manter a produção de uma força-alvo, de uma tarefa-alvo. Por que eu perdi a capacidade de fazer? Porque eu estou mentalmente fadigado. Mas é fadiga. A gente criou mais um elemento naquela dicotomia de fadiga central e periférica, a gente criou uma outra que é fadiga mental agora, como se fosse uma coisa a parte da temática de fadiga, mas é tudo fadiga. E ele já falava isso lá atrás. Show. Ótimo. Boa. Show de bola. Vamos encerrando por aqui então. Flávio, preciso agradecer você enormemente, porque aqui a gente está numa sexta-feira à noite. Podia estar numa balada, agora balada é coisa de entrega-idade, né? Balada, a última vez que eu tentei ir pra balada, eu peguei Covid, mas não. Podia estar vendo Netflix, podia estar fazendo um monte de coisa, estar aqui gravando podcast, tentando explicar o que é fadiga, né? Fadiga. Mas queria te agradecer, Flávio, vou deixar esse espaço aqui para você divulgar aí teus projetos, se tiver alguma coisa que você queira divulgar, e deixar teu contato também, se alguém quiser entrar em contato com você para te encher mais o saco aí, ou para te enviar uma cerveja dessas que você comentou aí, fica à vontade. Vai ser bem-vindo. Bom, primeiro, de novo, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, cara, porque é uma maneira de a gente se divertir com aquilo que a gente gosta, né? Com aquilo que a gente estuda, tal. Porque a área acadêmica, ela drena muita energia, né? Então, quando a gente consegue fazer coisas bacanas, tendo prazer, é sempre bem-vindo. E eu tô tomando vinho, né? Ninguém tá falando que eu não posso, tá? Não tem ninguém me impedindo aqui, eu tô tomando vinho. Eu não tô tomando cerveja hoje, porque cerveja ultimamente tem dado muita barriga pra mim. E eu já tô numa idade que tá difícil perder a barriga. Eu prefiro daqui a pouco. Eu prefiro não conquistar a barriga. Quem tem interesse, eu vou deixar aqui com vocês as páginas e mídias sociais. Mas, no geral, se colocar lá no Instagram GEPS, né, que é Grupo de Estudos em Psicofisiologia do Exercício, a gente tem um Instagram, a gente tem um Twitter, também com o mesmo nome, @GEPS. A gente tem um site, se colocar no Google lá, GEPS, USP, vai aparecer, porque tem um grupo homônimo, a gente descobriu isso, na verdade, quando eles montaram, o meu é mais antigo. Então o teu ganhou. Tem cadastro no CNPq, tá? Depois eu falo assim, não vou falar nada, mas tem um pessoal lá do Sul, eles estudam idosos, tá? Um grupo de psicofisiologia e tal, na universidade, se eu não me engano, Oeste de Santa Catarina, alguma coisa assim. Então, GEPS mesmo, o GEPS verdadeiro. O primeiro. É o primeiro do GEPS, seu nome. Exatamente. É o GEPS EASH USP. Tá. E aí tem a página da internet. Quem quiser entrar em contato comigo, tem meu e-mail também, que é piresfo@usp.br, não tem um com. É Piresfo, porque é meu nome de citação, né? Pires, F de Flávio, O de ovo, @usp.br. E em breve teremos aqui um canal também de divulgação científica chamado Bar Ciência. Boa. Nesse canal a gente vai divulgar tudo que a gente tem feito, né? De estudos com a fadiga no geral, né? Com dor também. A gente tem expandido a linha de pesquisa para entender relação dor e capacidade de realizar exercício. E as suplementações que a gente vem estudando há bastante tempo, cafeína, bochecho, de carboidrato. A gente está agora com uma linha de pesquisa em dor, a gente vai estudar a combinação de acetaminofeno, que é o paracetamol, combinado ou não com cafeína, e a capacidade disso de bloquear a dor que é produzida pelo próprio exercício em indivíduos íntegros, né? Enfim, tem bastante coisa que a gente tem feito, e a ideia desse canal é divulgar essas coisas
mas também falar de ciência no geral, né? Falar de comunicação científica, falar de filosofia da ciência, falar de coisas mais abrangentes na ciência. Boa, coisa boa vem aí. Em breve. Isso aí, sensacional. Pô, Flávio, obrigado mesmo por aceitar aí o nosso convite muito atrasado, mas a gente fica muito contente porque era, né, uma grande vontade que a gente tinha de fazer um programa inteiramente para falar sobre fadiga. Você sempre foi o cara da nossa lista, então agora deu certo. Programa gravado. Antes tarde do que mais tarde. Tendências resolvidas, então. É isso Boa. aí. Bom, então vou ficando por aqui. Ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e Flávio Pires. A produção da pauta foi feita por Gilmar Esteves. A edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura do programa foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Mário Sanuto. Vamos ficando por aqui. Arrume sua coluna e até o próximo episódio. Falou, gente! Valeu, pessoal, valeu! Tchau.